WhatsApp! Você trabalha em uma instituição de ensino e utiliza o WhatsApp para atender os seus clientes, os seus alunos e fazer matrículas. Neste vídeo eu vou fazer uma análise de uma conversa pelo WhatsApp, onde o consultor perdeu um cliente quentíssimo. Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, de análise de conversa de WhatsApp, análise de scripts e um vídeo mais interativo, aproveita, já se inscreve aqui no canal Escola de Matrículas e já deixa o seu like neste vídeo, porque eu vou te mostrar com detalhe quais foram os erros que esse consultor cometeu para perder um cliente quente. Vem comigo que eu vou te mostrar. Como você pode ver, nós vamos omitir todas as informações sensíveis, até porque o nosso objetivo, além de não expor ninguém, é você entender que aqui não tem julgamento de uma mensagem certa, errada, de um atendimento bom ou ruim. Isso aqui é exclusivamente didático. Então tire todo o olhar de julgamento e vamos aprender juntos. Aqui logo no início, o consultor ele fez uma abordagem simples, informal, o que eu acho ok, não tem nada de diferente aqui. Você pode sim fazer uma abordagem informal, porque se o cliente não tiver o número salvo até então, ele vai responder. Se ele tiver o número salvo e responder, melhor ainda, porque você vai ver que é um cliente um pouco mais quente. E a segunda abordagem desse consultor foi logo na sequência falando, há um tempo atrás, você mostrou interesse em estudar aqui na nossa faculdade X, certo? E o que o cliente disse? Eu ainda tenho interesse. É nesse momento que você abre um sorrisão e fala: uhul! Finalmente, dentro dessa lista fria que eu tô trabalhando, pelo menos uma pessoa demonstrou interesse. Só que um grande erro aqui foi o opa! Por quê? Porque esse opa é esse sentimento que ele teve. Ele teve um sentimento de uhul! Tô dentro, agora eu vou matricular, vou bater minha meta. Então cuidado ao expressar essa empolgação. Se nesse momento o cliente identificar que este opa é porque você tá feliz, porque ele teve o interesse e você quer só matriculá-lo, o que vai acontecer? Ele vai acreditar que você tem este olhar aqui, ó, o olhar do cifrão. E esse olhar não é o olhar mais adequado. Como eu ensino no treinamento Matrícula Implacável, o melhor olhar é este olhar aqui, ó, onde você foca em resolver o problema do cliente ao invés de olhar somente na comissão. Se por um acaso eu fizesse um vídeo somente focado em monetização do YouTube, somente focado em vender, somente focado em ganhar dinheiro, eu não entregaria o conteúdo da forma que eu entrego aqui. Mas um primeiro é este olhar aqui que eu tenho. E eu não posso negar que também tenho esse olhar. Mas esse olhar ele vem depois. E esse é o ponto importante. Você não pode ser hipócrita e falar assim: ah não, eu nunca olho o dinheiro. As pessoas trabalham pela transformação, mas também querem ser recompensadas por isso. Então sim, nós também trabalhamos pelo dinheiro. Então cuidado para o seu cliente não perceber isso. Se ele perceber, pode ser um ponto negativo nesse processo. Até porque no WhatsApp nós não conseguimos atingir 100% da nossa comunicação. Então, fica a critério do seu cliente interpretar tudo que está sendo dito. As palavras são muito importantes. Igual, por exemplo, esse que é ótimo aqui. É legal você usar a abreviação, mas aquelas abreviações mais comuns, que são, por exemplo, o VC, que é você. Essa abreviação é muito comum. Mas se você coloca uma abreviação tipo FDS, nem todo mundo vai entender que FDS é final de semana. Então você tem que tomar muito cuidado ao abreviar, porque você ainda não sabe a idade da pessoa que está do outro lado, se não tiver as informações. Você não sabe o quanto essa pessoa utiliza a internet ou utilizou a internet na vida. Muito cuidado ao abreviar. E aqui dá uma sensação de que essa abreviação está errada, que foi erro de digitação, ok? Então me conta, vírgula, qual curso você tem interesse? Legal, é uma pergunta aceitável, porque você iniciou aqui uma relação com o cliente. E pelo que você está vendo, o cliente ele não é um cliente que conta história, ele é um cliente mais direto. Tenho sim,
tenho ainda engenharia civil. E aí a gente vai para a próxima fase. Até aqui, mais ou menos. Tem como melhorar? Tem como melhorar, mas nada muito fora daquilo que é irreal ou muito errado. Até porque, dentro da nossa filosofia da escola de matrículas, não existe certo e errado. Tem aquilo que funciona mais e aquilo que funciona menos. Então, quando ele pergunta sobre qual curso, o cliente fala engenharia civil, aí o consultor fala, então, Cleiton, temos engenharia civil na modalidade EAD e presencial. Uma pergunta fechada. Por quê? Porque aí o cliente, ele só tem a possibilidade de responder uma das opções. Qual você prefere? Ele fala EAD uma vez por semana. Então aqui, se o cliente ele já é um cliente que não fala muito, às vezes a pergunta fechada ela limita ainda mais. Só que o cliente já expressou a opinião e a intenção dele, que é uma vez por semana. Ou seja, ele só quer ter contato uma vez por semana. Ele não quer aqueles sistemas EAD onde ele tem que ir na escola ou na instituição de ensino mais de uma vez por semana. Com isso, houve a interação do consultor, onde ele disse, isso, perfeito. Só que uma hora depois ele mandou um oi. Mas por que o cliente não deu continuidade? Porque aqui ele cometeu uma falha de iniciante que é a pergunta. Faltou a pergunta. Isso aqui é um erro de iniciante. Sempre que você for finalizar alguma informação, você sempre tem que deixar uma pergunta para dar essa ideia de fluidez na comunicação. Se você não deixa a pergunta, o que acontece? O cliente para de responder. Por quê? Se você fizer uma análise, foi você que abordou o cliente, não foi o cliente que abordou você. Então, dentro da percepção desse cliente, você está mais interessado em resolver o problema dele do que ele próprio. Até porque a gente não sabe há quanto tempo atrás esse cliente demonstrou interesse em estudar. E até hoje não resolveu. Então, na cabeça desse cliente, ainda não é uma prioridade. Por isso que é muito importante você deixar uma pergunta para manter a fluidez. Aí, olha só, aqui foi erro de amador. Por que foi erro de amador? Porque, primeiro, ele não deixou a pergunta. Só deixou uma opinião, uma posição, tipo, perfeito. Depois ele mandou um oi, uma hora depois. Aí o cliente respondeu, oi, logo na sequência. Ou seja, o cliente quer saber a informação. E ele já colocou o valor direto. Já falou assim, o valor é tanto, a primeira fica para fevereiro e a taxa de matrícula é tanto. Aí o cliente respondeu, sim, logo na sequência. Por quê? Olha aqui o horário, o cliente está engajado. Só que, como esse consultor já empurrou, entubou a matrícula, o que o cliente fez? Vou dar uma orçada para ver como fica meu orçamento para o ano que vem. Então aqui ele já trouxe uma objeção. Não é urgente para ele. Se você for ver, essa conversa aconteceu em novembro. Então, se as pessoas que trabalham com graduação e pós-graduação já sabem que o ser humano, brasileiro principalmente, tem uma tendência a deixar tudo para o final, quem é de instituição de ensino básico também. Os pais deixam para matricular o filho final de janeiro, fevereiro, às vezes até em março, perdendo ali um período inicial de aula. Por quê? Porque tá na nossa cultura isso. O que ele tinha que fazer? Antes dele falar valor, antes dele trazer um monte de coisa aqui, ele deveria ter perguntado aqui, ó, nessa sequência aqui, ele deveria ter trazido, ô Cleiton, que bom que você ainda tem interesse em qual é a urgência de resolver essa questão. Até porque nós conversamos na data X e até hoje você não resolveu. Você pretende resolver essa questão da faculdade por agora? Ou você quer deixar só para no próximo ano? Aí o Cleiton ia falar, cara, eu quero ver agora para me matricular no ano que vem. Ah, rapaz, na verdade, eu quero ver agora que se tiver bom já me matriculo de uma vez. E com isso você tem percepção sobre o cliente. E quando você melhora essa percepção, fica mais fácil você engajar o cliente. Outro ponto falho aqui é o seguinte, é você que ainda não se inscreveu no canal. Isso é um ponto falho. Porque se você tá até agora nesse vídeo, é sinal que esse vídeo ele é importante para você. É sinal que é um vídeo que você se conecta, que você gostou e que vai te ajudar no seu dia a dia. Então se inscreve no canal e já deixa aqui o curtir. E isso me ajuda e ajuda toda a equipe da Escola de Matrículas, que prepara tudo isso com muito amor e muito carinho para você. E agora o erro do consultor, que não era entender o porquê o Cleiton escolheu engenharia,
Por qual motivo ele quer fazer EAD, aprofundar um pouco mais na análise de perfil. Porque quando você faz uma análise de perfil, por mais simples que seja ela, você consegue se conectar emocionalmente com o cliente. E aqui, como eu bem já disse, não atinge 100% da comunicação. Então você tem que explorar o máximo possível dos recursos que você tem. O Cleiton é uma pessoa que está disposta a conversar. Ele fala pouco. Então são duas realidades diferentes. Aqui, tanto é que ele já deu o sinal do que ele quer. E quando o consultor ficou 1 hora sem falar e ele falou logo em seguida oi, o Cleiton já respondeu. Então, para você passar o preço para o cliente, você precisa seguir alguns passos, algumas etapas. Não é agora. Você tem que conversar com o cliente, entender a realidade e antes mesmo de passar o preço, falar até mesmo do curso da sua instituição para gerar um pouco mais de valor. Para só depois, quando o Cleiton estiver preparado ou ele perguntar, mas quanto é? Aí sim ele está preparado para receber essa informação. Como esse consultor ele errou, o que aconteceu aqui? Você vai ver que ele passou o preço, o Cleiton disse que vai dar uma orçada, aí ele tentou fazer algo que ele devia ter feito lá em cima. Tá, mas você já fez Enem? Essa pergunta, ela tinha que ter sido feita aqui em cima. Ela não tinha que ter sido feita lá embaixo depois que ele sentiu que ele perdeu o cliente. Essa pergunta é para ser feita aqui, quando o cliente fala que ainda tem interesse. Então, muito cuidado. Isso daqui foi uma atitude de desespero, que se for bem organizado, você engaja mais o seu cliente. E mesmo assim, o Cleiton respondeu. O Cleiton falou, sim. Aí, o consultor foi e falou, então é R$359 e mandou um emoji. Aí, o que o Cleiton responde? Sim, porque aqui, o que o Cleiton identificou? O Cleiton identificou que esse consultor, ele só queria matricular. Ele só queria o dinheiro do Cleiton. Ele não queria ajudar o Cleiton. Então, preço por preço, ele se matricula em qualquer lugar. E aí, o que aconteceu? O consultor mandou oi. Isso em dezembro, um mês depois. Aí depois, em dezembro ainda, aí ele mandou um memezinho para ver se chama atenção. Só que esse meme, ele não chama atenção depois que você perde o cliente. Isso daqui também é um erro. E agora, você que chegou até aqui neste vídeo, você já sabe o que você tem que fazer. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreva e curta o vídeo. Aproveite e já ative o sininho, porque vídeos como estes são raros aqui no canal. E aí você vai ser um dos primeiros, uma das primeiras a receber o vídeo e favoritar esse vídeo para você usar no seu dia a dia e dobrar o número de matrículas na sua instituição e na sua escola. Só que ainda não acabou não. Vem aqui comigo rapidinho. Essa sequência dá para fazer uma análise muito mais profunda. Existem vários outros erros, mas existem 2 erros evidentes, escancarados nessa sequência que eu não comentei. Então eu desafio você a colocar aqui nos comentários quais foram os 2 erros que estão evidentes e que eu não comentei aqui. Coloca aqui nos comentários e aí a gente vai ver se você acertou ou não. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.